Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você, para a sua família. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus e nós estamos na sequência dos estudos do Sermão do Monte. E hoje nós vamos estudar a respeito de Mateus capítulo 5 e versículo de número 7, que nos diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, nós temos aqui uma bem-aventurança que estes bem-aventurados, traduzidos para o original, são os felizes, são os abençoados. E normalmente as pessoas que praticam misericórdia para com o próximo, eles não são tão vistos como sábios. Muitas vezes as pessoas abrem mão de situações particulares, pessoais, para estender a mão para o próximo. Muitas vezes olham mais para o próximo do que para si mesmos, mesmo tendo necessidades extremas. Mas aqui Jesus diz, olha, essas pessoas não apenas são sábios, mas eles são também felizes, eles são também abençoados. Quando olhamos para este versículo, que parece tão minúsculo, mas que tem lições preciosíssimas para nós, nós vemos em primeiro lugar que os misericordiosos, eles são piedosos e ajudam pessoas que estão na miséria. Quando eu leio isso, eu consigo entender que nós não devemos apenas suportar nossos sofrimentos, mas também pela compaixão e pela misericórdia de Deus, suportar os dos nossos irmãos. Este sofrimento, Jó vai falar a respeito disso, que devemos demonstrar esta compaixão pelos nossos irmãos, como ele disse em Jó, capítulo 6 e verso 14, ao que está aflito, o amigo deve mostrar compaixão, ainda para aquele que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, nós aprendemos aqui que muitas vezes nós vamos encontrar irmãos que deixaram a fé, que apostataram da fé. E ao contrário do que muitos fazem ainda hoje por aí, de rejeitar esta pessoa, de tratá-lo com indiferença para que ele possa sentir a dor do que ele fez, o Senhor aqui diz que nós devemos demonstrar compaixão. Compaixão por aquele que se feriu, compaixão por aquele que está aflito, compaixão até mesmo por aquele que deixou o temor do Todo-Poderoso, daquele que se desviou, daquele que se afastou. Quando nós vemos aqui também, em segundo lugar, eu percebo que nós, quando estamos revestidos desta compaixão, desta misericórdia, nós devemos ajudar os nossos irmãos em tudo o que pudermos. Por isso, nós temos algumas situações em que devemos demonstrar esta compaixão. Devemos ter compaixão das almas dos outros e ajudá-los. Devemos ter compaixão dos ignorantes e instruí-los, orientá-los. E não apenas olhar como alguém ignorante, como alguém que não tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus, mas com aquilo que temos aprendido, compartilhar e instruir estas pessoas. Devemos ter compaixão dos descuidados e adverti-los de que logo à frente está um abismo, logo à frente está um perigo com relação à sua vida, e por isso devemos adverti-los. Devemos ter compaixão dos que estão em pecado e recolhê-los, acolhê-los, como galhos que estão sendo retirados das chamas. O pecado está aí para tragar, para matar. O diabo se manifestou para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Se você está com uma dessas características, se você está completamente perdido, nós estamos aqui para te ajudar e mostrar o caminho. Se você está desatento, descuidado, estamos aqui para te advertir de que o perigo é iminente. Se você está ignorante a respeito das coisas de Deus, estamos aqui para lhe instruir, para lhe ajudar. Bendito seja o nome do Senhor. E se você está em pecado, nós estamos aqui para lhe acolher, para lhe abraçar, como um galho que está sendo retirado do fogo, das chamas que vão afligir a sua alma, a sua vida. Nós também devemos ter compaixão dos tristes e consolá-los. Tiago, no capítulo 2 e o versículo de número 14, nos diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso nos mostra, meus irmãos, que devemos ter compaixão. E não apenas falar, o amor é algo que deve ser, meus irmãos, não apenas falado, mas praticado, vivido. E assim nós devemos viver a nossa vida cristã. Em terceiro lugar, eu percebo que qual o motivo dessas pessoas serem bem-aventuradas, abençoadas e felizes? Eu entendo que eles são bem-aventurados por quê? Porque eles assemelham-se a Deus, cuja bondade é sua glória. Deus é bom e nós, como seus servos, também devemos ser bons. É uma satisfação ser útil para o bem de outros, algo que traz para nós alegria, satisfação, preenche a alma, alegra o nosso coração, quando podemos fazer o bem a qualquer que seja a pessoa que está próxima de nós, que está necessitada. É uma das alegrias mais puras que alguém pode ter, fazer o bem. Atos capítulo 20, verso 35 vai nos dizer: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que é uma das maiores alegrias fazer o bem a outro. Se você não tem esta prática, não tem esta satisfação no seu coração, faça um teste, procure fazer o bem a alguém, procure praticar um ato de misericórdia em relação a alguém. Você vai perceber o quão parecido com Deus você se tornará. Em quarto lugar, eu entendo aqui que eles vão alcançar a misericórdia, ou seja, aquele que é misericordioso receberá misericórdia. Mateus 7,12 nos fala uma verdade profunda e nos diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer receber o bem, se você deseja ser bem tratado, trate bem os outros. Se você quer receber o bem, faça o bem a outro, porque assim funciona o reino de Deus. O reino de Deus é algo em que nós devemos semear. Nós vamos ver também que ao que é benigno, Deus se mostrará benigno. Salmo 18 e verso 25 nos diz: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. O nosso Deus é um Deus que retribui toda a benignidade que você pratica para com o próximo. Nós vemos também, em quinto e último lugar, o misericordioso, ele vai encontrar com Deus. Porque nós vemos aqui, meus irmãos, que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós vemos que o misericordioso vai se encontrar com Deus. E como é que nós temos certeza disso? Porque nós vamos nos encontrar com a misericórdia que perdoa, com a misericórdia fornecida por Deus a cada um, com a misericórdia que conserva do mundo e de todo o mal, com a misericórdia naquele grande dia do Senhor, cujo qual nós estamos aguardando ansiosamente para nos encontrarmos com o nosso Deus. Essas pessoas vão herdar o seu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Nós vemos em Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. 1 Pedro 2:10 nos diz assim: vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A misericórdia é um favor imerecido. Nós não merecemos a misericórdia de Deus, e muitas vezes a pessoa para a qual nós praticamos um ato de misericórdia também não merece. Mas nós fazemos porque isso nos torna parecidos com o nosso Pai. Se há uma característica de um filho é que ele se parece, o filho obedece, o filho cresce. E para se parecer com o nosso Pai, nós temos que agir de misericórdia e ajudar. Meu querido irmão, nós não merecemos nada, não merecemos a graça de Deus, não merecemos as bênçãos de Deus e não merecemos a misericórdia de Deus. Não espere que o seu próximo mereça também. Apenas obedeça, apenas faça,
apenas cumpra aquilo que Deus nos ordenou a fazer, e assim nós vamos nos parecer cada dia mais com Ele. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Abençoe este canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, envie para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Muitas vezes Deus pode usar você como um agente de mudança, como um canal de bênção para alguém. E esta mensagem pode falar com alguém que está muito necessitado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.